vídeo aqui é pra você, pai e mãe, que acabou de ter bebê, vai entrar na luta por uma creche, ou você que está vindo para Montreal com crianças pequenas. Bora bater um papo sobre creches em Montreal? Ó, eu sentei pra bater esse papo pra te contar a minha experiência, como é que foi. Eu vou te dar um spoiler, eu tive que mudar de creche com o Matheus, tá? Vou falar os tipos de creche, os custos, as diferentes visões que as mães brasileiras e as mães canadenses têm de algumas creches e como conseguir vaga em cada uma delas. Tá muito assunto. Bora lá. Apresentaçãozinha rápida, né, pra quem tá chegando. Eu sou a Roberta, eu sou jornalista, empreendedora digital, moro aqui em Montreal desde 2016, sou mãe do Matheus de quase 3 anos, com mais um ou uma a caminho, não sabemos ainda. Já passei por todo esse drama da creche, estou prestes a passar de novo. Para começar, vamos falar dos tipos de creche, né, dos custos e da visão que mães brasileiras e mães canadenses geralmente, generalizando, tá? Geralmente têm sobre alguns tipos de creche. A boa notícia é que o Quebec é uma das províncias, eu diria que é a província que é a mais acessível financeiramente nessa questão de creche. Porém, a má notícia é que, gente, nem tudo são flores. O povo às vezes acha que vem aqui e vai achar uma creche maravilhosa, rapidinho, do lado de casa, barata, e não é bem assim. Eu já vi relatos, inclusive, de mães que tiveram que adiar o retorno ao trabalho porque não ficaram satisfeitas com as creches, não conseguiram uma vaga. Então, nem tudo são flores no processo, mas eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar muito. Uma questão que gera muitas dúvidas é sobre qual língua é falada nas creches. Isso vai depender. Algumas priorizam em francês, outras o inglês, outras são bilíngues. É algo que precisa ser perguntado caso a caso. Então vamos lá, os tipos de creche. Primeiro, temos os CPEs ou CPS. Eu falo se você é de São Paulo, você deve falar enfim. Que são os Centre de la Petite Enfance ou Early Childhood Centers, que são centros, né, barra creches, sem fins lucrativos. Geralmente, os pais do bairro fazem parte do conselho, são super renomados e é onde toda mãe sonha em colocar o seu filho. Eu creio que a maior parte dos CPS são bilíngues, inclusive, são super regulamentados, super fiscalizados, então são os mais difíceis de conseguir uma vaga. E eles são subsidiados pelo governo. Então, o custo do CPS atualmente aqui em Montreal é de 8,50 dólares canadenses por dia. Existem as creches privadas, né, as creches mais tradicionais privadas, subsidiadas pelo governo, ou seja, essas creches elas são licenciadas pelo governo, elas são fiscalizadas pelo governo e elas também custam 8,50 por dia. Existem também as creches privadas que não são subsidiadas, mas elas também podem ser licenciadas ou não pelo governo. E quando elas são licenciadas pelo governo, você pode aplicar para um programa que você recebe um benefício financeiro, você recebe um valor de volta e esse valor depende aí da sua renda familiar bruta. Para quem é residente permanente e quem é cidadão canadense, você inclusive pode ter o adiantamento desse valor. Todo mês você já recebe esse valor. Então, dependendo da sua renda familiar, sai quase o mesmo preço de uma creche subsidiada, um pouquinho a mais. Eu vou deixar essa calculadora aqui embaixo com o próprio site do governo para você ver o programa que eu tô falando. Agora, quem tá aqui com visto temporário pode aplicar no imposto de renda no final do ano para você receber um valor de volta, mas que eu saiba, tá, gente? Esse nível de detalhe você vai ter que pesquisar caso a caso dependendo do seu visto, mas que eu saiba, trabalhador temporário não consegue ter esse adiantamento mês a mês, como quem é residente permanente, quem é cidadão consegue ter esse adiantamento mês a mês das creches privadas não subsidiadas. E o valor dessas creches pode variar aí de 35 a 60, 70 dólares. Mas pela minha experiência, a maioria custa em torno de 40 dólares, tá? E temos também as creches tipo milieu familiar ou home-based daycare. E o que isso significa? São creches menorzinhas, geralmente em um espaço na casa de uma família, que tem um espaço bem definido e estruturado para isso, que recebe 6 crianças mais ou menos por cuidador e funciona como uma pequena creche. Essas creches, esses daycares, também podem ser subsidiados
ou não pelo governo. Os subsidiados também custam R$ 8,50 por dia. E é sobre esse tipo de creche que eu quero falar com vocês. Que a grande parte das mães brasileiras, logo quando chegam, correm desse tipo de creche porque acham que vai ser na casa de alguém, já vê a criança sendo maltratada, ninguém fiscalizando, já fica com o pé atrás. E eu conversando com muitas mães canadenses, eu vou contar da minha experiência porque esse é o tipo de creche que o Matheus vai e eu vou explicar direitinho por quê. E eu justamente mudei a minha mentalidade depois que eu conversei com grandes amigas minhas daqui, canadenses, e elas falaram super bem desse tipo de daycare. Claro que, como a tradicional, você também tem que ter cuidados. Geralmente, as que são subsidiadas e atreladas a uma CPE, como é o caso do Matheus, eles seguem as mesmas regras da CPE, eles são fiscalizados pelo mesmo conselho, eles têm os mesmos horários, o mesmo tipo de alimentação. Então, não é a Deus dará assim, tá? Ah, na casa de alguém vem e as crianças recebem. Tem algumas que são assim, tá? É preciso tomar cuidado. Tem que fazer a sua pesquisa, tem que olhar avaliações, tem que conversar com os pais. Em se tratando de creche, gente, eu não economizei cuidados. Mas o que eu digo é que muitas mães já descartam esse tipo de creche por preconceito. E quando eu digo preconceito, é isso, é um preconceito mesmo, sem entender muito bem como é que funciona. Então eu já vou contar minha experiência, que aí eu vou entrar mais nesse mérito, mas antes eu quero falar sobre como conseguir uma vaga, tá? Nessas famigeradas creches. Primeira coisa, você descobriu que você tá grávida, como é o meu caso agora, você vai lá no Laplace 05, é Laplace 05, eu vou deixar o link aqui na descrição, e faz o cadastro. Primeira coisa, descobriu que tá grávida, já coloca lá na lista. Eu nem sei o sexo ainda, eu coloquei como unknown, desconhecido, mas tá lá, entendeu? Tá lá na lista já. Isso você tem que fazer. A maioria das mães que eu conheço conseguiu vaga ligando para os lugares e conversando, desenrolando, pedindo indicação de outros pais. Eu mesma visitei, eu fui lá e bati na porta, visitei, conversei com as diretoras e foi assim que eu consegui vaga. Porque eu consegui vaga numa creche tradicional subsidiada, que eu acabei tirando o Matheus de lá, e depois eu optei pelo milieu familiar, já vou contar tudo direitinho, mas as duas vagas eu consegui ligando e indo lá conversar pessoalmente. Aí você pode perguntar, mas Roberta, se é assim que consegue vaga, né, não precisa me preocupar em colocar na lista do Laplace 05. Não, precisa sim, porque quando você liga, às vezes você dá uma sorte de ter uma vaga, eles te chamam, mas aí o seu nome tem que estar lá. Se o seu nome não estiver lá, eles não têm como te chamar. E outra ferramenta que eu acho muito legal, que eu também descobri com uma mãe amiga daqui, é um site que chama Ma Garderie, também vou deixar aqui linkado, que você coloca ali o seu bairro, o tipo de creche que você está procurando, e ele te mostra uma lista das mais próximas com vagas disponíveis, na idade que você está procurando. Então isso é muito legal. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, o que aconteceu por aqui e por que eu acabei trocando o Matheus de creche, de garderie, né, como a gente chama aqui. A licença maternidade aqui é de 1 ano, sendo que você pode estender por mais 6 meses sem remuneração. Eu me programei para voltar a trabalhar quando o Matheus fizesse 1 ano. Então, nessa data, eu já gostaria que ele tivesse adaptado a garderie. Eu não queria deixar para ele começar quando eu voltasse a trabalhar, porque eu queria estar ali perto dele, fazendo aos pouquinhos. Foi assim que eu optei, fazer de um jeito mais gentil, de repente começar com poucas horas. Então eu quis começar durante a licença maternidade. Como eu já sabia que para conseguir uma vaga é muito difícil, quando ele fez 9 meses mais ou menos, eu comecei a procurar ativamente. Eu comecei a visitar as creches que eu gostava, que eu tinha indicação aqui do bairro, conversar com as diretoras. Algumas não recebiam, por exemplo, CPE, eu não consegui nem ser recebida lá. Mas eu fui, tentei, né? Tentei as creches tradicionais subsidiárias que eu tinha recebido boas recomendações, que tinham boas avaliações, eu conversei com as diretoras. Assim fui fazendo. Em uma das creches que eu tinha recebido 2 boas indicações, por uma sorte, surgiu uma vaga, ela me ligou.
Mas ela me ligou muito antes do que eu imaginava. O que eu imaginava? Vai demorar um mês, 2 meses pra eu conseguir uma vaga, pelo menos. E aí o Matheus já vai estar com quase um ano, eu faço em um mês, aí eu faço essa adaptação na creche. Só que ela me ligou logo depois que eu fiz uma visita. O Matheus tava com 9 meses, 9 para 10, mas tava com 9 meses. E eu fiquei naquela dúvida, mas, né, aquela pressão de não vai ter vaga depois, vai ser, né, difícil. E é difícil mesmo, tá? Então eu falei, vamos começar a adaptação com 9 meses, a gente começa bem devagarzinho, né? Ele era muito bebê, gente, dá muita dor no coração. Eu tô falando isso, eu sei que a gente mora aqui no Canadá, no Brasil, então não gosto nem de pensar, mas enfim. Aí eu comecei a levar o Matheus umas horinhas e fiz assim durante uma semana. Porém, o Matheus realmente era muito bebê. Ele era o mais novinho da salinha dele, porque a sala dele era de 6 meses a 1 ano e meio. Só que ninguém leva com 6 meses, entendeu? Então ele era o mais novinho. A maioria das crianças já tinha 1 aninho. Então ele era muito bebezinho. Ele ia de boa, mas toda vez que eu chegava lá, eu percebia que ele tava chorando, ele tava precisando de um colo. E meu coração começou a apertar muito. A gente tentou adaptar assim aos pouquinhos. Ele ficava uma horinha, 2 horinhas, às vezes 3 horinhas. Não ficava o dia inteiro, não. Mas eu não gostei. E assim, não é que a creche não era boa. Pelo contrário, era uma creche super boa, mas era uma creche mais tradicional, com mais crianças. E eu senti, você que é mãe, me entende, né? Ou pai, a gente sente, eu senti que não era mais adequada para o Matheus. Eu não tava gostando dele tá chorando demais. Eu não gostei. A diretora falava que era normal, que eles choravam mesmo no início, mas pra mim não tava casando. Não, eu senti que não era a melhor opção. E aí eu tirei o Matheus de lá, agradeci. Tirei o Matheus de lá, que essa vaga fique com uma outra criança que vai ser mais feliz nessa creche. E eu comecei a ver outras alternativas. E aí, quando eu conversei com as minhas amigas daqui, canadenses, que eu contei essa experiência, elas falaram isso. Então, Roberta, para crianças mais novinhas, o milieu familiar é ótimo, porque é um ambiente de mais aconchego, geralmente tem menos crianças, elas dão mais colo, elas dão mais atenção para a criança, são crianças de idades diferentes, né? Então tem umas crianças que já têm 3, 4 anos que não precisam de tanta atenção. O milieu familiar tem isso também. São que eu esqueci de falar antes. São crianças de diferentes idades. As crianças podem ser aceitas a partir de 6 meses ou 1 ano, ou 9 meses, depende, até ela completar 5 anos, que é quando ela vai para a escolinha mesmo. Então, pode ser que tenham crianças de 4 anos, de 3 anos. E eu tenho mães que não gostam dessa diferença de idade. Na creche mais tradicional é sempre mais ou menos a mesma faixa etária, ali dos 6 até 1 ano e meio. Depois passa de 1 ano e meio até 3 aninhos, mais ou menos assim. Eu achei interessante isso, dele conviver com crianças de idades diferentes. Então, tinham crianças que eram muito autônomas já e permitiam que a educatriz tomasse mais conta do Matheus, desse uma atenção mais especial para o Matheus, e eu achei isso muito interessante. E eu ouvi isso de mais de uma mãe canadense. Inclusive, essa minha amiga, os filhos dela iam em milieu familiar. Então, eu falei, vou dar uma olhada, não custa, né? Mandei e-mail para alguns que eu vi boas avaliações, eu dei uma pesquisada aqui no meu bairro e fui visitar um deles. Quando eu cheguei lá, gente, eu amei. As crianças estavam super felizes, eu adorei o lugar. Não é na casa dela, né? Ela tem uma casa anexa, sabe? É como se fosse uma casa geminada que lá é a garderie, funciona a garderie, a casa dela é do lado. Tinha um jardim enorme, cheio de brinquedos. Aquela coisa de você sentir. Eu cheguei ali, eu senti, o Matheus já gostou de cara, mesmo ele pequenininho, ele já foi ali se ambientando, brincando. Falei, é isso. Aí comecei a adaptação dele lá. Nisso ele já tinha uns 10 meses. Também foi super aos poucos. Ela foi mais paciente ainda. Ela falou, traz meia horinha, aumenta para 40 minutos. Então a gente fez bem devagarzinho. E ela sempre com ele no colo. Eu chegava lá, ele tava sempre feliz, não tava chorando. Então isso foi acalmando um pouco meu coração. E nessas creches, como é que funciona? Você tem um código na porta que você aperta e você entra. Então eu sempre entrava bem de mansinho
pra ficar ouvindo o que tá acontecendo, sabe? Gente, mãe é muito paranoica, né? E assim, o Matheus sempre tava bem. Então acabou que essa foi a melhor opção pra gente. Não vai ser a melhor opção pra todo mundo. Cada mãe tem um estilo, as creches de cada bairro são diferentes. Tem bairros que a CPEs tem mais vagas, então é mais fácil de conseguir. Eu continuo na lista da CPE. Eu confesso que se surgir uma vaga pro Matheus, principalmente depois que ele tiver 3 anos, eu vou achar legal ele ter uma experiência numa escolinha mais tradicional. Não sou contra isso, pelo contrário, acho legal também. Mas é isso, é você testar, é você visitar, é você sentir, né, o ambiente. E eu tenho certeza que vai dar certo aí também. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar com pessoas que precisam dessa informação. Mais uma vez, obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Até!